Eu queria começar perguntando isso, assim, né? Oração não é algo novo na vida de vocês, né? Essa questão da igreja que ora, a igreja que é uma casa de oração. Jesus marcou a história de vocês com essa temática, né? Sim, na nossa adolescência. Eu na verdade, percebo que a nossa história foi marcada no lugar da Bíblia aberta, sala vazia, adolescentes, famintos por Deus. Né? Nossa vida cristã foi marcada nesse lugar. Eu sempre servi na igreja. Eu, como o cara do PowerPoint, como o cara que servia ali, ajudava backup no time de louvor, mas foi na oração que eu entendi minha identidade. Foi na cultura de uma igreja que ora que eu entendi que havia propósito para a minha vida mesmo. Muito bom. E lá, porque vocês me contaram, fora do nosso podcast, que vocês cresceram parte da vida de vocês em Londres, né? Na Inglaterra, sim, né? E vocês estavam na mesma comunidade? Não. De início, não. De início, não. Eu era parte de uma comunidade, ela era parte de outra. Eu era de uma comunidade não denominacional, ela era da Assembleia. Sim. E aí nos conhecemos pela internet, pelo Messenger. Aí depois um visita o outro nas suas igrejas. Sim. E no final do dia, a minha igreja era melhor. Entendi. Tô brincando. Aí a gente foi juntos para a mesma igreja e foi lá que tudo aconteceu na nossa vida. Na verdade, foi particularmente a minha história, foi uma reunião de oração que estava acontecendo na igreja dele. Eram 24 horas de oração consecutivas e eles me convidaram para ir. E eu pensei, cara, quem que ora 24 horas, né? Meu Deus, o que tem tanto para orar? E eu lembro que eu cheguei, era 10 da noite, ia acabar meia-noite. Chegou no final. Cheguei no final, né? Como uma boa... Sagaz. Sagaz que sou. E depois ia ter pizza, né? Ia rolar pizza. Pensei, vou chegar um pouco mais cedo, vou dar uma de crente, né? E depois eu fico para a parte melhor. E foi ali, naquelas 2 horas, na verdade, que me marcaram. Foi ali que Deus falou comigo. Foi nesse contexto de oração corporativa. Então, ninguém pôs a mão na minha cabeça, ninguém orou por mim, ninguém falou nada. Eu senti a presença do Senhor naquele lugar. E, na verdade, eu tive uma impressão do Senhor falando comigo. E eu pensei, é Deus. E instantaneamente eu comecei a chorar. E eu procurei um dos líderes lá. E falei, eu quero dar minha vida para Jesus. Isso eu tinha 15 anos. Então, assim, eu cresci num lar cristão, sim, mas até então eu não tinha tido a convicção da minha salvação. Assim, eu não tinha tido convicção da existência de Deus, né, de uma forma pessoal. Eu acreditava no Deus dos meus pais, e não uma experiência pessoal. E foi ali naquele contexto, aquela ambiência de oração. Foi nesse ambiente, foi um turno de oração, onde tinha uma pessoa lá na frente cantando com o violão, pessoas orando no seu canto, e Deus falou comigo ali. Eu senti muito claro o Senhor falando, você é minha. E ali eu entendi, a minha vida tem propósito, né? E ali começou a minha jornada. E aí ficou naquele dilema, fico na Assembleia, vou para cá, e foi uns 6 meses, na verdade, para decidir. E eu entendi que eu queria aquilo para mim, eu queria fazer parte daquilo que Deus estava fazendo na igreja dele, porque era um despertar em meio aos adolescentes, jovens ali, onde eles estavam se reunindo para orar. E a grande verdade é que não tinha a ver com a igreja. Tinha a ver com o que Deus estava fazendo. Sim. Podia estar acontecendo em qualquer lugar, mas estava acontecendo ali. E a gente estava vivendo um despertar no meio dos jovens. Os jovens foi de jogar ping-pong, comer pizza e fazer um louvorzão legal para gastar horas e horas orando. Sim. Orando, luz apagada, sala fechada, buscando o Senhor, se arrependendo pelos pecados da Inglaterra. Uau. Tipo assim, às vezes eu olho para trás e eu fico pensando, cara, a gente com 15, 16, 17 anos... A gente colocava a bandeira da Inglaterra, não sei se você lembra disso. Lembro. E a gente se arrependia pelos pecados do povo, o aborto, pautas que eram grandes demais para pessoas de 15, 16, 17 anos estar se arrependendo, sabe? Então foi muito convicção de Deus, foi Deus que fez aquilo, despertou os jovens para esse lugar de oração e de arrependimento.